Vocês acham que é uma revelação de Deus nessa passagem onde ele cria o homem à imagem e semelhança dele? Vocês acham? Sim ou não? Sim. Pois é isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Quero conversar com vocês um pouco sobre essa palavra que é tão importante. É uma das primeiras palavras da Bíblia. É quando Deus decide, né, que era importante para Ele, Deus, criar homem e mulher, criar o ser humano. E a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, abre a tua Bíblia, Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, do 26 até o 28. Gênesis 1, versículos 26 até o versículo 28. Diz assim, pode mudar aí conforme for a tradução da tua Bíblia, mas de uma maneira geral vai dizer assim: então disse quem? Deus. Quem disse? Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Como é que é? Deus criou o quê? Homem e mulher. É homem e mulher? Está escrito aí? Tem certeza? Na sua Bíblia está escrito homem e mulher? Absoluta? Então está escrito homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem. Quem é que ia ser fértil? Quem é que ia ser fértil ali pelo texto? Homem e mulher. Ah, é homem e mulher? E aí eles iriam se multiplicar, homem e mulher, né? Ah, tá. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quem aqui crê na Bíblia como uma palavra de Deus? Amém. Você crê? Ou você prefere crer na lacração? No progressismo? Não. Essa igreja tem crido em quê? Aqui desde que foi fundada? A Bíblia. Não adianta que eu não vou arredar o pé. Não arreda. Não adianta. Né? Então assim, você que é ser humano, que está aqui neste culto hoje, como você poderia imaginar ter a imagem e a semelhança de Deus? Você já parou para pensar nisso? Seja honesto comigo, você já parou para pensar que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Quando você lê um texto como esse, fala assim: e Deus criou o homem a imagem e a semelhança dele. Você já parou para pensar que você é a imagem e semelhança de Deus? Quando alguém te chamar de feio, você recusa na hora. Na hora, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é feio? Não. Pois é. Então, aí alguém vai falar assim: você é feio? Fala assim: está repreendido em nome de Jesus, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmão? Amém, mulheres? Amém. Quando você olhar no espelho, olha, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu sou a pessoa mais linda da face da terra. Até Jesus voltar. Então quando você olhar para o seu marido aí e falar assim: ele é o homem mais bonito da face da terra. Sim, claro que sim. Porque enquanto você tiver esse olhar, o inimigo não vai pegar o seu olhar e vai querer levar ele para outra mulher e nem para outro homem. Falou? Pegaram? Pega na mão aí do seu companheiro e fala assim: é assim, tá? Olha no espelho e vê Deus em você. Porque se você vê Deus, você não vai ver outra coisa. Mas isso é a grande verdade, irmão. Isso é uma grande verdade. Enquanto você vê Deus à sua esposa, você não vai olhar para outra. Enquanto você vê Deus ao seu esposo, você não vai olhar para outro. E se aparecer outro com gracinha, né? A pastora passou por uma situação dessa lá no aeroporto. O cara chegou todo cheio de ousadia. Eu não estava com ela, né?
estivesse, ele ia ver o que ia acontecer. Mas eu não estava, né? E ele veio cheio de gracinha com ela lá no aeroporto. Mas ela deu nele um coice santo que perdeu até o rumo. Porque assim é claro, meu irmão. O homem vai fazer gracinha se você der lugar. Se você não der, não vai não. Se você der nele um coice, ele já parte para o outro lado. Mulher também, né? Só faz gracinha. Mulher também. Mulher também só faz gracinha se o homem der lugar. Se você não der lugar. Não é? Então sempre lembra. Você realmente já parou para pensar que você é a imagem e semelhança de Deus? Tá? Como somos semelhantes se Deus não tem corpo físico? Deus não tem alma? Deus não é matéria. E agora? Como é que você pode ser semelhante a um Deus que não tem corpo físico, que não tem alma? É mistério. E agora? Como é que vai fazer isso? Você é a imagem e semelhança dele. Quem aqui já viu Deus? Nem Moisés viu. Deus falou assim: olhe por uma fresta e veja as minhas costas, mas você não pode olhar a minha face, senão você morre. Né? Antes do pecado, Adão falava com Deus face a face, porque ele vivia num lugar glorioso, com um corpo glorioso, depois que nós perdemos tudo isso. Né? Bom, como então explicar se Deus é Espírito? E aí, evangelista, você consegue explicar? Você consegue ver Deus no Espírito? Como é que você é feito em imagem e semelhança dele? Explica Deus. Ninguém explica Deus, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês, está em João capítulo 4, versos 23 e 24. O mistério começa aí. João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 até o 24. Que vai dizer assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, olha o detalhe, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. É pula? Não. É gritar? Não. Adoração é adoração. Adoração tem que ter Espírito e verdade. E ele diz, porque são estes que o meu Pai procura para seus adoradores. Então o Pai procura quem? Os verdadeiros. Deus é Espírito. Agora Deus se manifesta. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então você adora a Deus como? Espírito. É por isso que eu falo, não adianta ficar com o olho regalado aí. É espírito, irmão. Quando a gente fala fecha os olhos, é porque aí você tem mais condição de se conectar com Deus. Não se preocupa com o que está acontecendo do seu lado. Se a irmã está levantando o braço, ela está falando umas línguas, você não entende, se preocupa em você adorar a Deus em espírito e em verdade. Bom, e agora? E agora, Bruno? Como entender isso e ser abençoado? Se eu tenho que adorar a Deus em espírito? E agora, André, como essa imagem e semelhança de Deus se traduz em mim e você? Como? Vem, Andrezinho. E agora? Deu um nó aí? Deu? Aí eu posso dizer outra coisa, Jones, como é que a gente consegue explicar que nós temos a essência de Deus dentro de nós? Não é? Não são coisas difíceis? São difíceis sim. Para entender melhor, nós temos que compreender aqui, começar a ir mais fundo na Bíblia. Tem que penetrar, eu sempre falo com vocês, a água tem que bater nos artérios, depois ela tem que vir para o joelho, depois ela tem que vir para a cintura, depois vir aqui para a cintura, depois vir aqui para os ombros, depois tampar a cabeça. Enquanto você não tiver esse processo, você não vai entender Deus. Então, para entender, precisamos compreender as palavras lá no hebraico antigo, nem no hebraico novo, não, o hebraico mais antigo.
O hebraico se modernizou também em algumas coisas. A palavra é tsele, que quer dizer o quê? Imagem é tsele, que significa a essência de Deus. Porque tem muita gente que acha que a imagem de Deus é porque vai olhar para o espelho e ver Deus lá. Não é isso, não. Por isso que a palavra hebraica é tsele, quer dizer o quê? A imagem de Deus é a essência de Deus em nós. É o DNA de Deus em nós. É a bênção de Deus em nós. É a completude de Deus em nós. É o cheiro de Deus em nós. Amém? Amém. É isso que é a imagem. Guarda aí. E depois a outra palavra é demut. Escreve demut. Que significa o quê? Que há um reflexo de Deus sobre a vida daqueles a quem Ele escolhe. Ou seja, eu reflito a luz de Deus que é em mim. Então eu sou luz, por isso Jesus diz, vocês são lâmpada, vocês são luz. Não se coloque a luz debaixo da cama, mas a luz precisa alumiar, porque aquele que é cristão autêntico, a luz alumia nele. Ele é um exemplo de luz para outras pessoas. As pessoas olham para ele e querem se aproximar, como as mariposas, as borboletas querem se aproximar da luz, para terem luz e aquecimento do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Posso parar a pregação aqui, não? Não é? Guardem essas duas palavras. E guardem o que é a essência de verdade de imagem e semelhança. Imagem não é a imagem que você vê no espelho. O espelho foi criado pelo homem. Então essas são as palavras que estão lá na Torá original, lá atrás. Porém, a revelação dessas palavras no original da Torá, Torá é o nosso Antigo Testamento aí, né? Nos leva a algo mais profundo. E eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs dessa noite algo mais profundo. Vocês gostam de profundidade? Amém. A essência sobrenatural e o poder de Deus, a inteligência de Deus, a virtude de Deus, a soberania de Deus, a invisibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, o governo universal de Deus e a vontade absoluta de Deus estão dentro dessas duas palavrinhas aí. Então não é apenas imagem e semelhança, nós estamos falando da essência. Quando você olha para a imagem e a semelhança de Deus, Ele diz, eu estou te criando a minha imagem e semelhança, é porque você crê em mim. Se você permanecer em mim, eu, no tempo certo, vou te dar essas outras coisas aqui que ainda falta para que você volte a ter comunhão comigo. A primeira coisa é um corpo glorioso. A segunda coisa, você não vai mais morrer. Deus vai te dar a imortalidade que só Ele tem. Amém? Amém. E essência quer dizer o quê? Que você tem dentro de você o caráter divino que Ele mesmo te deu. Não foi você que criou, não foi você que inventou, foi Deus que colocou dentro de você. Porque quando Deus criou o homem, o que Ele fez? Soprou nele o Espírito. E ele passou a ser alma de Deus. Quem soprou? Deus. Quando Ele soprou, o que Ele fez? Colocou em nós, em mim e em você, a essência dele. O DNA dele. Por isso que você tem corpo, alma e espírito. Essa é a razão pela qual você é
único como Deus é tri, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém até aí? Amém. Muito bem. A imagem e semelhança, Deus foi tão perfeito e Ele criou a imagem e semelhança, porque a única coisa que conecta você a Deus é a imagem e semelhança. É o que conecta você nele. Então o importante é entender que Deus sopra o espírito de vida dentro de você quando você está para nascer. O nome que se dá a isso é Ruach. É aquele mesmo que esteve com aquele povo, 120 pessoas lá no cenáculo em Jerusalém, quando eles não entenderam e do nada começaram a falar umas línguas diferentes, porque a Ruach de Deus tomou aquele lugar. A Ruach é o sopro. Por isso que a palavra diz assim: o Espírito de Deus vem, ninguém sabe de onde e nem para onde ele vai. Esse é o Ruach, que é o Espírito de Deus, é o sopro do Espírito. E nós nos tornamos uma Nefesh. O que é uma Nefesh? Nós passamos a ter uma alma, passamos a ter uma alma vivente, uma alma que vive, que você sente, que você chora, que você se alegra. É a alma que faz tudo isso. Você ama, você tem ódio, é a alma que faz tudo isso. Você sente dor, você sente angústia, como a pastora falou que estava angustiada. Aí você sente todas as coisas que são as dores da alma. O que faz a dor da alma? É a Nefesh, porque ela é que gera as suas dores. Faz você ter dúvida, ter insegurança, faz você ter medo, faz você perder a sua fé. É a Nefesh, porque o Ruach está pronto. A Bíblia diz: o Espírito está pronto, mas a carne é? A carne que ele está dizendo é a alma. Por isso que Jesus vai dizer para aquele rapaz, né? Não que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque a salvação é na alma. Onde foi aquele ladrão que a igreja católica chama de bom ladrão? Não sei se existe bom ladrão. Existe bom ladrão? Para mim não existe bom ladrão, né? Nem mau ladrão, né? Tudo é ladrão. Eles falam esse negócio do bom ladrão e mau ladrão. Não existe isso, né, gente? Mas aquele ladrão que na última hora se converte, Jesus fala com ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar onde ficam as almas. Porque o Espírito foi para onde? Foi para Deus que o deu. A alma que fica no paraíso aguardando, como estava aguardando Lázaro e Abraão, aguardando o momento em que Deus vai resgatar todo mundo e reorganizar todas as coisas. Você vai estar lá? Amém. Eu vou. Glória a Deus. Talvez eu não pedi a Deus isso, mas Deus tenha me dado uma experiência lá na casa da Larissa. Porque quando Deus permitiu que aquela menininha, Lara, pequenininha, inocente, falou assim: tem um anjo perto do Senhor, e ela viu o anjo como a Carol via quando ela era pequena, eu tive certeza que eu estou do lado de Deus. Porque anjo não anda do lado de quem não é dele. Sim, não anda, irmão. O anjo vai andar atrás de quem não é de Deus? Para quê? Fazendo o quê? A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Não é isso que está na Bíblia? Então por que o anjo foi lá? Ele estava lá me ajudando. E ele só foi lá, ela só viu para dar uma experiência para eles e para mim também. Para confirmar para mim: eu estou contigo, certo? Pode ir aonde eu te mandar aí, você pode ir que eu estou junto. Não é? E para dar para a Larissa, para o André e para a Isabel, o Douglas não estava lá, mas deve ter ficado sabendo, uma experiência de ouvir da boca de uma criança tão inocente, de que anjos estavam lá nos ajudando a vencer as batalhas espirituais. Amém? Então, quando você estiver passando por uma tribulação, que você estiver passando, enfrentando uma batalha espiritual, e se você lembra de uma coisa: se você estiver com Deus, a Bíblia diz que anjos do Senhor acamparão ao seu redor.
Amém? É isso que a palavra diz. Os anjos, por isso que Satanás, quando tenta Jesus, ele fala assim: por que você não pede os anjos para vir trazer um pão para você? Porque ele sabe. Ele sabe que os anjos acampam ao redor daqueles que temem. Glória a Deus. Quando Elias passou fome e ele ficou sozinho, a Bíblia diz de que os corvos vieram trazer comida para ele. Mas quem é que deu ordem para os corvos ir levar comida para ele? Deus. Você jamais passará fome se você estiver com Deus. E mesmo que você vá para uma terra que já tenha sido consagrada a demônios, terra onde houve lá no passado mortes naquele lugar, pessoas que foram sacrificadas naquele lugar, Deus vai te dar a revelação e vai mandar você orar pela terra, e Ele vai mudar a história daquela terra. Amém? Então, meus amados, isso que eu estou falando aqui, tem gente aqui que sabe por que eu estou falando isso, né? Nessa conexão, o caráter de Deus se disponibiliza para o ser humano. Então, como eu fico mais parecido com Cristo? Quando eu me aproximo da essência de Deus. Quando eu me aproximo a ser imagem e semelhança dele. Aí, quanto mais eu busco isso para mim, mais o caráter de Deus vem sobre mim. O que é o caráter de Deus? Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé. Então, como é que eu consigo essas coisas? Buscando ser imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu busco isso, mais próximo de Deus eu fico, e mais próximo da essência que Deus me criou, eu me torno. Por isso que Jesus diz que buscar-me-eis e me achareis. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Quando me buscardes de todo o seu coração. É por interesse? É fazendo troca-troca? É fazendo negociata? É quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é o coração? É a alma. Por isso que o salmista vai dizer o que? Isso nem está aqui. O que ele dizia? A minha alma tem sede do Deus vivo. Amém? A minha alma é a alma que tem sede. Ele diz, a minha alma está sedenta pelo Deus vivo. Amém? Por isso que aquele outro salmo vai dizer assim, eu tenho sede de Deus como a corça que anseia por águas cristalinas. Então, quando você tem sede de Deus, você quer buscar as águas dele, você quer estar com ele, você quer beber dele e não do mundo. Amém. E como é que eu faço para beber de Deus? Ele deixou tudo aqui. Essa é a bebida. A bebida é o conhecimento. A bebida é a palavra. Amém? Então, quando você puder, invista numa Bíblia para te ajudar a conhecer mais de Deus. Amados, você já imaginou que Adão falava com Deus? A Bíblia diz que ele falava com Deus ao entardecer de cada dia, face a face. Mesmo que o seu corpo tenha saído do pó da terra, mas Deus naquele momento não havia pecado, não havia separação. E Deus então falava com o homem. Algumas Bíblias dizem que na viração do dia, outras Bíblias vai dizer ao entardecer. O homem falava face a face com o Senhor lá no Éden. Você já imaginou? Você já parou para pensar? Oi Deus, tudo bem? Como é que foi seu dia aí, Adilson? Foi bênção. Coloquei o nome do leão, achei um bicho ali, botei o nome de leão nele. O que mais? Comi, mas tem muita fruta aqui, Deus. Está um negócio maravilhoso, viu?
pulei ali numa lagoa, nossa, nadei, olha, andei por aqui, tá uma maravilha esse Éden. Ei, você está gostando? Está faltando alguma coisa para você? Não, está tudo funcionando aqui. Já pensou? Aí Deus fala assim, e aí, Adilson, como é que foi seu dia aí? Eu falei, foi ótimo, tá maravilhoso, só está faltando uma companheira. Estou nem sozinho aqui no Éden. Não é? Esse é o problema. É. Aí Deus falou assim, você tem certeza que você é aquela mulher? Esse é o problema. Mas não é aí? Deus falou, olha, pensa bem. Dá problema. Vai te dar dor de cabeça. Esse é o problema. Vai brigar contigo. Vai chamar atenção. Mas é bênção, né? Então veja bem, infelizmente, o pecado nos tirou essa permissão e hoje ninguém mais pode ver Deus face a face. Moisés, como eu disse para vocês anteriormente, só viu Deus pelas costas. Aí eu vou provar para vocês, Êxodo 33, 18 até o 23, vai nos contar essa história, de que aquela permissividade de Deus, para que nós pudéssemos falar com Ele face a face, foi quebrada pelo pecado. Então lá em Êxodo está dizendo assim, Moisés então pediu para ver a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória. Mas o Senhor respondeu-lhe, farei passar diante de ti a minha bondade. Revelar-te-ei o significado do meu nome, o Senhor. Que você sabe que esse nome não tem uma tradução. Eu já expliquei isso aqui em outras pregações. Terei compaixão de quem eu quiser e serei misericordioso para com quem eu entender. Então, a quem está todo o governo da misericórdia e da bondade? É na mão do homem ou na mão de Deus? Na mão de Deus. Ele diz, mas não poderás ver a glória do meu rosto, porque ninguém poderia vê-la e continuar a viver. Contudo, põe-te aqui nesta rocha junto a mim. Quando a minha glória passar, colocar-te-ei na fenda do rochedo e cobrir-te-ei com a minha mão até eu ter passado. Depois de retirar a mão, ver-me-ás de costas, mas não a minha face. Então Moisés viu o quê? As costas de Deus. Por uma permissão de Deus. Deus fez todo esse movimento, criou toda uma situação para ele ver ele de costa. O rosto não. Por quê? Quem viu o rosto de Deus, morre. Porque é a glória. Já imaginou como é que é essa glória de Deus? Que você não consegue olhar para ela. E aí Jesus, mais tarde, ele vai dar uma pequena amostra para os discípulos. Ele chama só 3 lá em cima e fala assim, olha para mim. Aí a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Quem também teve o rosto brilhando como o sol, quando ele descia do monte, as pessoas estavam correndo? Moisés. Glória. A imagem e semelhança de Deus nos permitiu ter a oportunidade, então, de conectar com Deus de forma sobrenatural e espiritual. Pelo Espírito, e entender que Deus existe, que Ele se inclina para nós, quando nós queremos ter uma comunhão com Ele. Somos, então, imagem do Filho de Deus, Yeshua. Sabe de quem você é imagem? De Yeshua. Por isso Jesus é o último Adão. Se liga aí no mistério agora. Da ordem de Melquisedeque. Ele é o último. Filho unigênito que se fez carne por nós. Está lá em João. E o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Esse o verbo era Deus. Está lá em João. Por isso Yeshua é chamado de o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Quem fala isso é João, quando está terminando de escrever o Apocalipse, lá na 24. Ele fala, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele está falando de Yeshua. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Irmãos, aqui é Bíblia, hein, o tempo todo, hein? Vamos mexer nessa Bíblia aí. Vai dizer assim, ó, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito em alma vivente. O último Adão, olha o detalhe, em espírito vivificante. Então o último Adão, que é Jesus, o espírito dele vivifica o seu. Olha que interessante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Não é o espiritual primeiro. O primeiro homem da terra, que é eu e você, é terreno. O segundo homem, olha o detalhe, o segundo homem, o Senhor é do céu. Então está aqui a prova que Yeshua desceu do céu para nos libertar da escravidão do pecado. Amém? Somos então imagem do próprio Filho de Deus, a primícia, o primogênito, o que a Bíblia vai chamar de Berror, porque ele é o primeiro, é o primogênito. Não existe ninguém, não existiu antes dele ninguém como ele. O qual, Colossenses 1,15, olha aí, Paulo escreve à igreja de Colossos 1,15, vai dizer assim, o qual é a imagem, está falando de Jesus aí, ó, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Pronto, revelou quem é Jesus aí. Jesus é o primogênito da criação. E aí em Romanos 8, 29 a 30, também vai dizer assim, pois aqueles que de antemão conheceu, se liga aí, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então a predestinação, ela não acontece por acaso. Primeiro, quem predestina te conhece. Se liga aí, irmão, porque senão você vai dizer, mas eu sou predestinado, eu nem estou na igreja. Você não é, não. Predestinado, Deus precisa primeiro conhecer. Olha aí o texto. Aí ele conhece e depois predestina, conforme a imagem de quem? O que está escrito aí? Conforme a imagem de quem? Do Filho. Então, conforme a imagem de quem? De Yeshua. Então, você, alô, balança quem está aqui, fala assim, você é a imagem de Jesus. Está na Bíblia? Vamos aprender esse manto aí, irmão, nesta noite. Você, eu, somos imagem de Jesus. Está aí na Bíblia. Aqueles a quem conheceu, predestinou, fê-lo imagem de seu filho. E ele continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então olha a sequência aqui. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja, a conversão precisa ser genuína. Porque quando a conversão é genuína, acontece isso aqui. Aí o que acontece? Olha só, Deus conhece, presta atenção aí, irmão, lê no texto para você não ser enganado por alguém, mas eu sou filho de Deus, eu vou para o céu. Não vai. Não vai. Ah, mas meu pai é crente. Não vai. Minha mãe é crente. Não vai. Vocês têm que aprender mais de Bíblia. Olha esse texto revelador da Bíblia aqui, ó. Todos os detalhes da salvação estão aqui nesse texto. Olha o que fala aqui. Primeiro, ele conhece antecipadamente. Depois, ele predestina. Conforme a imagem de quem? Do próprio filho dele. Olha o manto. Depois ele faz o quê? Chama. Já viu quando a gente está pregando aqui, a pessoa diz, eu quero esse Deus aí. Não é eu que chamo. Por isso que eu aqui na igreja eu não fico como em outros lugares. Quem quer Jesus? Não é assim que funciona na Bíblia. Deus chama quem Ele quer salvar. Alô? Então, com todo o respeito que eu tenho, eu não acredito naquele monte de conversão que acontece naqueles eventos, onde as pessoas estão ali movidas pela emoção. Aí um vai, o outro vai. Quem é o próximo e tal? Eles ficam fazendo aquilo para fazer número. Lê o texto aí.
Mas pastor, o senhor está contra o evento? Não, pode fazer, mas ali não gera. Pode ser, claro, que no meio de alguns ali vai gerar gente com conversão genuína. Mas não é assim que a Bíblia ensina que tem que fazer. Vamos ver lá. Predestina. E quem chama? Sou eu? Quem chama? Jesus. É Deus quem nos chama. Olha lá. Também chamou aos que chamou. Aí quem Deus chama, justifica. O que é a doutrina da justificação? Ele diz assim: a partir desse momento eu esqueço todos os seus pecados e eu faço você viver uma vida nova a partir de agora. Isso que é a justificação. Mas se prega tão pouco disso hoje porque as igrejas não querem mais pregar esse negócio. Porque isso aqui espanta as pessoas, né? E aí ele diz o quê? E aos que justificou, também glorificou. O que é a glorificação? A salvação eterna. Quando o seu corpo será transformado em corpo glorioso. Pegou agora? Sim. Guarda esse texto aí quando alguém, algum herege chegar perto de você e falar assim, mas eu também vou ser salvo. Não vai. Tem que passar por esse processo aqui. Pastor, uma alma vivente falou para mim que não precisamos de igreja, de pastor, porque Jesus já morreu por nós, já passou tudo por nós, já está a salvação garantida. Mentira. Nem vou falar nada. Mentira. Está salva, deixa lá. Se Olha, irmão, considera. igreja não salva, realmente é verdadeiro. A igreja é um lugar dos salvos. Essa é a diferença. Quem fala isso, esquece que Jesus chamou. Vamos pegar esse ponto aí. Eu vou só dar um detalhe. Jesus disse assim, tá bom, ele é salvo e tal, ele está pregando o evangelho? Se não está pregando, ele está desobedecendo a Jesus. Então como é que ele vai ser salvo? Eu só falei assim, ó. Tá, História, para que Jesus ia na igreja então? Para que ele ia na igreja? Para que Jesus ia na Jesus sinagoga? não precisava. Não precisava? Isso é herege, gente que fica justificando a ausência de culto, a ausência de igreja, para achar que vai ser salvo ficando em casa. Não existe isso. Eu estou doente, eu não consigo ir na igreja. Perfeitamente. Agora, Jesus é o nosso maior exemplo. Quem é o maior exemplo para nós? Jesus ia à igreja? Sim. Todos sabem. Está aí na Bíblia, em vários lugares. Para que Jesus ia então? O pastor Não precisava? está tão salva que está pensando em suicídio. Não é uma salvação total isso aí. Ah, Suicídio vem de quem? O diabo. Quem é que lança o desejo de morte para que a gente suicide? O diabo, irmão. Aí, sai para lá. Está completamente perdida. Alma perdida. Existia uma música na Assembleia de Deus que fala, alma cansada. Não tem, né? Ela está dessa aí, alma cansada. Vocês gostam, né? Mas sempre com a nova. Amados e amados, a verdadeira imagem, a debut do próprio Yeshua é quem vive e obedece a ele. Lembra que Jesus chegou lá e a mãe dele chegou, os irmãos dele falou assim, Jesus e tal, e ele falou assim, tem os seus irmãos ali, a sua mãe. Ele falou, não, os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que obedecem a minha palavra e me seguem. Pegou? Então, irmão, quem fala um negócio desse aí está completamente longe de Jesus. Então, qual a grande guerra que a gente enfrenta no dia a dia? É não entender a imagem e semelhança de Deus. É não nos ver como imagem de Cristo. E aí acontece a chamada guerra contra a nossa própria identidade. A maior guerra espiritual que um crente enfrenta é o diabo ficar lançando setas sobre a tua vida para roubar a sua identidade, a sua essência de Deus, a sua similaridade em imagem e semelhança com Deus. É ficar lutando contra o que Deus colocou dentro de você, a partir da conversão, se ela for genuína, e a confissão de seus pecados em nome de Jesus que você faz. Aí essa confissão traz regeneração e transformação. Porque eu não acredito em conversão de ninguém que não se regenera. O que prova para Deus e para a sociedade, para a igreja, de que eu realmente tive uma conversão genuína?
a minha prática depois. Caráter. É o caráter divino que está em mim. Porque Jesus falou assim, Paulo fala assim, agora eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. Mas aí se você vê alguém que fala assim, não, mas eu estou com Cristo, Deus está me ajudando, não está ajudando não, irmão, ele está ajudando a potestade do ar. Porque se você é de Cristo, você quer fazer a vontade de Cristo. E quem quer fazer a vontade de Cristo não quer viver a mesma vida que vivia antes. Então, o que a Bíblia diz? Se você pecava, pare de pecar, não é assim? Se você vivia em fornicação, pare de viver. Se você vivia roubando, pare de roubar. Se você vivia fazendo coisa errada, pare de fazer coisa errada. Porque senão, que conversão é essa que você tem? Não, mas eu tenho Jesus. Qualquer um pode dizer isso. Agora, quem é genuíno diz isso com o coração completamente tomado pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em Espírito. E é verdade. É muito fácil encher a boca e dizer, não, mas eu tenho Cristo, eu conheço Jesus e tal. Eu nem vou na igreja, que não precisa. Está tudo errado, irmão. Ele não tem Cristo. Ele conhece Cristo. E vocês conhecem pela Bíblia e sabem que muitos que seguiam Cristo abandonaram ele. Está lá em Lucas. Lucas fala assim, muitos abandonaram Jesus. E tem muita gente que abandonou Jesus. Porque não tem vida com Deus, irmão. Veja bem, se eu tenho Cristo, eu posso continuar xingando homem ruim? Não. Eu posso continuar amaldiçoando alguém? Não. Eu posso continuar adulterando? Não. Eu posso continuar no WhatsApp, nas pornografias? Não. Eu posso ficar aí como solteiro, pulando de galho em galho, hoje estou com a menina, amanhã estou com outra, amanhã estou com outra, amanhã estou com outra. Isso tem base bíblica? Não. Não. Então, quem faz isso mudou? Não. Porque como é que eu vou saber se você realmente é uma nova criatura? A Bíblia diz o quê? Agora em Cristo sois nova criatura. Que nova criatura é essa que as coisas velhas não passaram ainda? Ainda está tomando cerveja, está fumando, está fornicando, está adulterando, está... Que vida nova é essa? A Bíblia diz que agora sois nova criatura. E fala assim, as coisas velhas permaneceram? O que fala? Já passaram. Quantas pessoas você conhece que gosta de... Eu vejo muito por aí. Eu tenho 5, 7 mil pessoas me seguindo no meu negócio. Eu vejo aqui, Deus me ajudou. Aí você vai olhar nela, ela está enchendo a cara de cachaça, falando mal dos outros. Então, como é que Deus ajudou, irmão? Quem está te ajudando é a potestade do ar, está na Bíblia aí. A Bíblia diz o quê? Antes eres guiados pela potestade do ar. Acha esse versículo aí, Carol, põe ali, porque assim, às vezes eu falo as coisas, pastor, está na Bíblia, irmão, é só ler a Bíblia. Deus deixou tudo pronto, a Bíblia é manual. Aí a pessoa vem falar comigo, coloca lá, porque Deus me ajudou a comprar esse carro. Porque Deus... Não, meu irmão, não é Deus não, esquece isso. Para de falar blasfêmia. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, não, irmão. Vamos parar com isso. Nós temos que parar de ser hipócrita. Por isso que Jesus fala, ó, seus hipócritas. Aqui, ó. Não, esse texto aí. É o que fala, né, que as coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas. Então quem faz as coisas velhas passarem é Deus. Então se você realmente é convertido, você não quer mais fazer as coisas do passado. E a potestade do ar. Aqui, isso aqui. Essa tradução não fala potestade, fala príncipe, mas príncipes é aquele, dominadores, príncipes, potestade, a mesma coisa. Olha o que está escrito aí. Nos quais andaste no passado. Volta um versículo, para entender melhor o contexto. Ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões. Então, antes que Jesus entrou em você estava morto, irmão. Viu, Heriberto? Essa pessoa está morta. Está na Bíblia. Não vem que você conversa comigo, você está morta. Ela pode achar que está viva, ela está viva na carne, ela está morta no espírito. O que adianta ela estar viva na carne e morta no espírito? Ela vai para o inferno.
E aí ele diz mais, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo. Eu já vivi isso aqui. Segundo o príncipe do poderio do ar. Em algumas traduções, como lê na sua, tem potestade do ar. Do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O que é o filho da desobediência? É o diabo. O diabo que te tira da igreja, o diabo que te faz pecar, o diabo que faz fornicar, o diabo que te faz adulterar. Vem para cima de mim, irmão, querer botar uma frasezinha de Deus lá e achar que você está convertido. Ah, irmão, vai ler Bíblia, vai aprender de Deus. Deixa de se enganar, deixa de ser hipócrita. É por isso que ele falou assim, hipócrita. São hipócritas. Eu vi outro de um amigo meu, está inaugurando um negócio lá de carro. Ah, Deus me ajudou. Não ajudou nada. Quem ajudou ele foi a potestade do ar. Ele não tem Cristo. Ele abandonou Cristo. Ele apostatou de Cristo. Ele largou Cristo. Vem dizer para mim que Deus está ajudando. Irmão, para de mentir para você mesmo. Está aí o texto. Quando alguém chegar perto de você e falar, porque Deus está me ajudando. Não vou brigar com ninguém mesmo. Mas não para cima de mim que conheço Bíblia. Olha ali o texto. E continua dizendo que é filho da desobediência. Quem é o filho da desobediência na Bíblia? É o diabo. Em alguns outros textos vai falar filho da perdição. E continua entre os quais todos nós também antes andar. Eu também andei aqui. Não posso mentir para vocês não. Eu andei também sendo guiado pela potestade do ar. E aí ele diz, segundo os desejos carnais, eu também fazia desejo carnal. E aí a pessoa está fazendo desejo carnal e está falando que Deus está ajudando, irmão. Que blasfêmia! Isso é blasfêmia! Não acredita nisso não, isso é blasfêmia. Vocês são aqui, tem gente que comigo tem 7 anos que está aqui aprendendo Bíblia, irmão. Você não pode cair nisso aqui mais. É por isso que eu estava conversando com um pastor presbiteriano essa semana e falou assim, Deus, minha igreja tem 100 pessoas e não cresce. Eu falei, não vai crescer porque você pega a Bíblia. Igreja que pega a Bíblia não prega. Igreja que cresce é a que não prega pecado, que não prega isso aqui. Que a pessoa fala assim, não, está tudo na bênção. Não tem bênção não, irmão. Vamos parar de enganar nós mesmos, não tem bênção não. A bênção é andar segundo a Bíblia diz. Qual é a nossa única regra de fé e prática? Bíblia. Quando Jesus foi mandar Satanás sair de perto dele, ele usou o quê? A palavra. Está escrito. Então, irmão, não cai nessas matrifusias não. Isso é do diabo, não cai nisso não. E ele continua dizendo o quê? Fazendo a vontade de quem? Da carne e da... O que eu preguei aqui nos últimos 2 domingos? Quando você dá lugar à mente, ela começa a dominar você. Não foi isso que eu preguei aqui? Se ela está dominando você, irmão, você está andando segundo a potestade do ar, se liga! Alô? Alô? Lembra da pregação dos últimos 2 domingos? Se liga, irmão. E aí, éramos por natureza filhos de quem? Da ira. O que é filho da ira? É filho do diabo mesmo. Porque Deus é irado com eles. E assim como os demais. Aí, eu já virei o segundo já, né? Está tudo aí. Está tudo aqui. Amém? Amém. Ah, porque Deus está me ajudando. Irmão, sai para lá. Quem tem vida com Deus são os que mais sofrem. Verdade. Quem tem vida com Deus são os que são mais difíceis de ganhar dinheiro. Então quando você vê a pessoa que eu estou ganhando dinheiro, irmão, se liga, irmão. Se liga. Presta atenção, irmão. Tudo é sofrido, irmão. Para quem é crente, para com isso que eu fiz, que eu aconteci, que eu ganhei dinheiro, que agora eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Irmão, se liga. A potestade do ar também age para te dar. Alguém aqui já viu um filme chamado O Advogado do Diabo? Já. Vê o filme, irmão. Pelo amor de Deus, vai lá assistir o filme. Aquele filme é a maior verdade que existe. Eu sei que na versão mais nova tem umas cenas assim meio picantes, né? Porque agora eles não cortam mais. Mas vale a pena assistir o filme. Então você vê como é que o diabo faz. O diabo pegou um advogado e encheu ele de dinheiro. Só dava causa bacana. E ele achando que estava arrasando. E
e o diabo acabando com a vida dele. Porque do mesmo jeito que o diabo dá, um dia ele vai chamar de volta, fala assim, agora me devolve, e devolve com juro e correção monetária. Posso ouvir um amém? Amém. Se ligar aí. Amém. Cuidado para você não ser enganado, irmão. Vai para lá, rapaz. Vai para lá, herege. Só engana quem não conhece Bíblia. Só engana quem é fraco. Só engana quem é fraco espiritualmente, quem é fraco de Bíblia, quem é de igreja fraca. Porque gente de igreja forte, como os presbiterianos, os batistas, não cai nisso aí não, irmão. Vocês terem uma ideia? Né? Tá o maior zum na internet aí, de um pastor que deu uma caveirinha por uma convenção de pastores. Vai procurar na internet, irmão. Vai. Procura para vocês saberem para que lado a igreja está indo, vocês entenderem. Não quero falar o nome da igreja aqui, que eu já fui de lá. Não é a caveirinha, só a caveirinha não. Era um caixãozinho. Sim, irmão, caixãozinho com a caveirinha. Procura ver ele pregar para você ver que coisa mais ridícula. Mas a igreja dele está lotada. E o povo sendo enganado. Cara, é satanista, isso sim. Enfim. Ele... Essa semana eu falei com um dos maiores pastores evangélicos da igreja presbiteriana, o Alderi. Ele falou assim: quantos membros tem em sua igreja? Eu falei: mais para 50, 60. Está ótimo. São bíblicos? São. Fica calmo, pastor. É essa aí, porque o caminho é estreito. As igrejas estão cheias, estão tudo pregando que não é da palavra. Fica tranquilo, pastor. Acalma o seu coração. Se você tem 50, 60 pessoas que escutam a palavra autêntica, fica firme, alegra o seu coração. Porque tem um monte que vão para o inferno porque estão escutando a palavra que não é verdadeira. Está só a palavra para massagear o coração, para massagear o ego. E aí, por isso que eu fiquei alegre da minha visita na casa da Larissa, porque lá eu falei: Deus, e aí? Eu estou aqui, eu estou arrepiando, estou vendo isso. Aí Deus deixa a menina ver quem estava comigo. Aumentou sua fé, irmão? Olha lá. Experiência para ela. O inimigo trabalha para destruir a sua identidade com Deus. E coloca na sua mente que você é um perdedor, que você é fracassado, que você é fraco, que você é condenado, que você não tem fé. Essa é a estratégia do inimigo. Eu preguei 2 domingos direto sobre isso aqui. É a estratégia do inimigo contra você, contra a sua casa, contra o seu negócio, contra o seu casamento. Essa é a principal missão do diabo, com aquelas manipulações que ele lança na sua mente, como a gente aprendeu aqui. Se você não aprendeu nada com as pregações, assiste de novo, irmão. Pega de novo as pregações dos 2 últimos domingos lá, assiste outra vez, pra você entender como o diabo age. Tá lá, tá na internet aí, no nosso canal do YouTube. Ai, pastor, acho que eu vou ver de novo. Essa semana uma pessoa: pastor, manda para mim o link, eu quero assistir aquela pregação de novo, para me entender tudo. O que nós aprendemos aqui na semana passada? Que o diabo, lança a seta, e que Deus, quando ele está dando sinal, que ele muda você de ambiente, ele troca você de emprego. Irmão, se Deus começar a perceber que onde você está saindo da presença, ele te tira de lá, irmão. Sim, Carol, ele tira, é o próprio Deus que tira. Se Deus tiver essa mensagem que eu preguei ali, se ele tiver compromisso com você, se ele tiver te justificar, se ele tiver te predestinar, se ele tiver te escolhido, e você estiver num lugar que está te tirando da presença, ele te tira de lá. Sim, tira. Tirou você, Leandro? Eu não te avisei que Deus ia te tirar de lá? Você estava atrapalhando você vir na igreja? Como é que história é essa que eu trabalho num lugar que não atrapalha vir na casa de Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Aí você continua temando, com a hora Deus vai lá e te dá uma rasteira. Claro que é verdade. O quê? Ah, sim, também. Né, Carol? Deus foi lá e te tirou do emprego. Não é? Hoje ela vive para Deus. Tirou.
Porque o emprego estava desviando ela. Aí ela pega eu e a mãe orando, pronto, ela não aguentou. Se não aguenta, irmão, não aguenta não. A oração de 2 servos de Deus, olha. É verdade. Mandaram ela embora. E hoje ela está aprofundada na Hoje, palavra. quem quiser e depois conversa com a Carol aí para ver para que lado ela está na Bíblia. Conversa com ela. Rapaz, a mulher tá peteca, viu? Não, conversa com ela e pergunta para ela sobre Bíblia. Pergunta vocês mesmos, não vou falar nada. Amém? Amém, papai. Jesus é vencedor e é o nosso único mediador. Olha só, Romanos 8, de 1 a 2. Já estou terminando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam, aqui outro segredo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Porque o quê? Eles não andam. Olha, irmão, aqui está outra pista para você. Aí você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem um pai, uma mãe. Aí estão tudo andando na carne. Eles são de Cristo. São de Cristo? Claro que não, irmão, está na Bíblia. Para de se enganar. Para de querer enganar você mesmo. Querer se enganar? Não se engana não, irmão. Eles estão perdidos. Andam segundo a carne. Porque aqueles que estão em Cristo andam de que jeito aqui? Segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Porque o Espírito fala assim, Deus, olha o que você vai fazer. Vamos parar. Você vai fazer isso mesmo? O Espírito nos avisa. Agora, o Espírito avisa quem vai ter? Claro que não, irmão. Não tem compromisso não. Porque a lei do Espírito é a lei da vida. Em Cristo Jesus. Porque Ele me livrou do pecado e da morte. Não, irmão. É tudo aí na Bíblia. Tem dúvida? Lê a Bíblia. Não adianta você espernear. Não adianta ficar chateado. Não adianta, irmão. É a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Não é o pastor que está falando. É a Bíblia. O pastor Adilson, não, meu filho, eu não sou nada, eu só sou bíblico. Estou pregando aqui o que está na Bíblia, não estou pregando um milímetro fora da Bíblia. E aí, Jesus então me reconecta nele, em Deus, porque em Yeshua que eu estou redimido. Ele assume o papel então de mediador nosso diante de Deus. A palavra hebraica, Mashiach, significa unção e glória. Porque só Ele tem unção e glória para me representar diante do Pai. Ou seja, Jesus nos reorganiza para a gente ter comunhão de novo com o Senhor no aspecto espiritual. Amém? É o Mashiach. Por isso que ele é chamado de Mashiach. Não é Yeshua, a Mashiach. Último texto da noite, porque eu também, senão nós vamos ficar aqui até 2 horas da manhã, né? E vocês vão ficar chateados. Quer, legal. 1 Timóteo 2, 3 a 6 vai dizer assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer perder alguma pessoa? Não quer. Mas a pessoa tem que ir para o conhecimento de quê? Da verdade, é que eu estou pregando aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Amém? Amém. Adianta você rezar para São João, São Pedro, Maria? Por que não? Porque não há outro mediador que não seja Jesus, que só Ele cumpriu esse papel. Amém? Amém. Vamos orar? Então, fique de pé, sentado, de joelho, onde você quiser.